Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui novamente, canal Beleza, convidando você para mais esta aula. Fique conectado no final desse vídeo, certo? Que vai ser bênção para a sua vida. Queremos já pedir que você não esqueça de curtir este vídeo, de compartilhar. Compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, para que mais vidas sejam alcançadas. Não esqueça também de deixar o seu comentário, de questionar, de deixar a sua pergunta, de pedir o seu abraço. Fique à vontade. Nós estamos aqui para interagir uns com os outros. Queremos agradecer a todos os nossos inscritos, os que têm curtido, compartilhado e comentado. Queremos agradecer a todos de todo o nosso coração e também queremos já fazer menção de todos os nossos patrocinadores, entre eles Chiquinho Sorvete, que fica ali próximo ao Complexo do Ouro, na Cidade Nova 8. Se você está com calor, procure Chiquinho Sorvete, porque lá há um sorvete de alta qualidade. Queremos agradecer a Lírio de Recepções, que se encontra ali na cidade de Nova Sete da Boé 80, número 741, Luiz Alves. Olha, se você quer fazer o seu evento, a sua festa, o seu aniversário, passe nas recepções, que de certo que você vai ter um atendimento bom e um ambiente muito bom para fazer o seu evento. Então passe na Lírio de Recepções. Então, roda a vinheta! Lição de número 4, com o tema Ananias e Safira e a mentira ao Espírito Santo. Texto do dia: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Atos capítulo de número 5, versículo de número 3. A síntese diz: a mentira é algo abominável para o Senhor. Bom, o nosso texto bíblico de hoje se encontra em Atos capítulo de número 5, do versículo 1 até ao versículo de número 13. Como introdução, já queremos deixar claro o seguinte: nas lições passadas, e aí faço de maneira específica, na lição de número 1, nós tratamos a respeito do livro de Atos dos Apóstolos. Foi então que nós tivemos uma ideia de quem escreve o livro de Atos dos Apóstolos, que foi o evangelista Lucas, e bem como nós tivemos um aparato mesmo que superficial, mas o que é o realmente importante para nós sabermos a respeito do livro de Atos. Quando chegamos na lição de número 2, nós falamos a respeito da descida do Espírito Santo, ou para nós como pentecostais acreditamos, o batismo com o Espírito Santo, que é o revestimento de poder. Na lição de número 3, nós falamos também sobre o coxo que estava à porta formosa, diz a palavra do Senhor, e lá nós analisamos esta cura, bem como todos os seus efeitos, as suas consequências. Agora, do capítulo de número 3 para o capítulo 5, nós pulamos o capítulo de número 4, mas faremos nós menção dele aqui nesta videoaula. Então, em Atos capítulo de número 5, nós vamos analisar a história deste casal. Um casal triste, ficou marcado por algo triste, ou melhor dizendo, que foi Ananias e Safira. Então, permanece conosco, em nome de Jesus, e seremos todos abençoados. Salema? Tópico número 1, com o tema O engano na obra de Deus. Primeiro subtópico: a comunidade cristã. Bom, em Atos capítulo de número 4, do versículo 32 ao versículo 35, a palavra de Deus vai dizer que tudo era comum na comunidade cristã. Tudo era comum na comunidade cristã. E a Bíblia Sagrada chega até mesmo a dizer que naquela época não havia pessoas que todos os necessitados não fossem ajudados pela igreja, porque a igreja era tão unida, mas tão unida, que os necessitados eles eram amparados. E diante de todo este contexto, aparece um homem chamado José, que é o chamado também Barnabé. Ele vende a sua herdade e tudo que ele pega, ele dá para os apóstolos. Os apóstolos então vai distribuir da melhor maneira para aqueles que realmente precisam. E diante desse contexto, diante de todo esse contexto histórico que está acontecendo, é então que nós entramos em Atos capítulo número 5, e então nós falamos sobre Ananias e Safira. Ananias e Safira, como diz o nosso texto no versículo 1, diz o seguinte: mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte a depositou aos pés dos apóstolos. E de acordo com esse texto que nós fizemos a leitura, nós entendemos aqui que este casal ele vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte deste dinheiro, reteve uma parte desta quantia. Mas só que quando eles foram apresentar para o apóstolo Pedro, quando primeiramente Ananias foi apresentar a quantia para o apóstolo Pedro,
é então que acontece algo trágico. Por quê? Porque eles apresentam aquela quantia como se fosse a quantia total, mas não era total, porque Ananias e Safira haviam retido uma parte, ou seja, eles estavam mentindo. Mas é mais interessante ainda que a força do texto vai dizer que o apóstolo Pedro então responde: vocês não estão mentindo para os homens, mas vocês estão mentindo para Deus. O que nós entendemos aqui, que é o que o subtópico 2 está falando? Eles deram lugar ao diabo. E é interessante que o apóstolo Pedro, lá no capítulo 5 da sua primeira epístola, no versículo 8, diz que sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então aqui nós temos que ter todo um cuidado para nós não venhamos dar lugar para o diabo, como também Judas Iscariotes fez na ocasião em que prenderam o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então devemos ter esse cuidado que Ananias e Safira não tiveram, que Judas Iscariotes não teve, que devemos sempre estar atentos, vigilante diante da obra que o diabo possa estar arquitetando contra as nossas vidas. É por isso que o nosso comentarista lhe deixa como recomendação o seguinte: cuidar do coração, pois é enganoso, e fugir da aparência do mal são atitudes que todos nós devemos praticar. Jovens ou velhos, crianças ou não, todos devemos praticar aquilo que é importante para que venhamos resistir ao diabo. O terceiro subtópico vai falar exatamente sobre a mentira de Ananias e Safira. Ananias e Safira mentiram em relação à quantia da venda da propriedade, que foi o que eu estou falando. Mentiram foi para o Espírito Santo. Como diz o ditado popular, a mentira tem pernas curtas. Mas muito mais do que isso. A mentira é uma afronta ao Espírito Santo de Deus, que também o diabo ele é o pai da mentira, como diz João capítulo 8, versículo de número 44. Mas bem mais interessante ainda do que tudo isso, porque em Apocalipse capítulo 22, versículo 15 diz que ficarão de fora todo aquele que pratica e ama a mentira. Então olha aqui mais uma recomendação a respeito de nós não mentirmos e mentirmos ainda mais para o Espírito Santo de Deus. Segundo tópico, as consequências da fraude. Bom, bem já foi comentado pelo Rafael a respeito do fato e do ato deles terem mentido contra o Espírito Santo. O que veio após isso, registrado nos versículos 3, 4 e 5, é que foi a relutância de Ananias em mentir diante de Pedro, e Pedro, sendo espiritual, como já foi mencionado, soube que aquilo era uma mentira e ele terminou morto. Sim, ele caiu morto. E aí o que vem posteriormente, ali no versículo de número 8, nós temos que aproximadamente 3 horas depois, Safira chega até o local e quando ela reluta em mentir também, ela termina morta. Nós tivemos 2 mortes por conta da mentira. Abramos um parêntese aqui, que a mentira ela é um pecado, certo? A mentira é um pecado. E diz o texto que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23 está registrado que o salário do pecado é a morte. Não brincamos, pessoal. Nós não podemos brincar com o pecado, porque ele nos pode trazer consequências severas. Eu não estou falando que se nós pecarmos nós vamos morrer. E diga-se de passagem, todo pecado tem sua consequência. Nosso comentarista deixou aqui para concluir o subtópico 1 o exemplo de Davi, que depois de adulterar, de ter o seu pecado perdoado pelo Senhor, ele sofreu consequências severas em sua família e em seu reinado. Enfim, tomemos cuidado, não lembramos que os pecados têm consequências severas. No subtópico 2, falando a respeito do temor. Após a morte de Ananias e Safira, diz o texto que um temor grande aconteceu entre o povo. Está aqui no versículo 11 da leitura bíblica, que diz assim: houve um grande temor em toda a igreja, em todos os que ouviram estas coisas. Eles viram, eles ouviram, eles contemplaram com seus olhos, e o temor chegou diante deles. Diga-se de passagem, esse fato, apesar de ter sido algo aparentemente muito cruel, trouxe temor. Houve o respeito, houve para a igreja, que ali naquele momento estava crescendo, estava se ampliando, estava avançando. Essa ação, essa atitude foi necessária para que o temor acontecesse, ou então tudo poderia ir por água abaixo, perder a credibilidade. Então
Esse fato serviu para que aquelas pessoas entendessem que Deus não é Deus de brincadeira. Dentro do livro Auxílio, nosso autor ele mencionou a falta de temor e reverência que vivemos hoje, falando de nós jovens que às vezes perderam totalmente a reverência e o temor, mas Deus nos está fazendo esse convite a refletirmos em nossas vidas e voltarmos a ter temor diante dele. Em Jeremias capítulo 48, versículo 10, diz o texto citado pelo comentarista: por isso andemos com temor e tremor diante do Senhor, com zelo pela sua obra. Então Deus nos chama a termos reverência também e temor diante dele. E para concluir o subtópico 3, depois desse fato do temor a alcançar a todos, o que teve foi a continuidade dos milagres. Veja bem, porque Deus sempre tem propósitos que nós desconhecemos, mas que para eles são significativos, porque os milagres continuaram acontecendo. O versículo 11 assevera o temor que chegou diante deles. E os versículos 12 do início já inicia falando dos sinais. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e isso após o fato. Então, Deus ele tratou de que o povo temesse, que o povo obedecesse, voltasse a ter reverência e continuou fazendo milagre. Deus vai continuar operando no nosso meio quando nós voltarmos e continuarmos a termos tremor e reverência diante dele. Diga-se de passagem, há um texto mencionado pelo nosso autor aqui em Colossenses capítulo 3, versículos 9 ao 10. O versículo 9 fala a respeito de não mentir, e o versículo 10 de manter uma posição de integridade diante de Deus, porque ele requer isso de nós. Deus é um Deus correto, é um Deus santo, nós precisamos andar em santidade como ele também é santo. Bom, como nós falamos no início, eles venderam a sua propriedade e retiveram uma parte e doaram o restante para os apóstolos, para que os apóstolos pudessem distribuir para aqueles que precisavam e necessitavam. Só que quando o apóstolo Pedro pergunta para Safira, a esposa de Ananias, perguntou: portanto foi que você vendeu esta herdade? E ela fala: sim, foi portanto. Mas na verdade nós temos que ter a ideia do seguinte: se Ananias e Safira quisessem vender a sua propriedade e não dar nada da sua riqueza, eles poderiam assim fazer, mas só que eles fizeram, mas entregaram uma parte dizendo que tinha sido o todo. Por quê? Porque está exatamente intrínseco a ideia da hipocrisia. Eles tinham vendido por uma certa quantia, mas quando eles disseram para o apóstolo Pedro, eles disseram que aquela quantia que eles estavam dando era realmente a quantia que eles tinham vendido, mas na verdade era mentira, era hipocrisia. Então tenhamos cuidado com isso. Tópico de número 3, com o tema sinceridade, integridade e verdade como traços do caráter cristão. Primeiro subtópico: o cristão precisa ser sincero. É exatamente o que estamos falando sobre a mentira, sobre a hipocrisia, que como oposto temos a sinceridade. Olha que fantástico! O vocábulo sincero vem de duas palavras latinas, sin, que significa sem, e cera, que significa exatamente cera. Alguns trabalhadores cobririam imperfeições nas esculturas com cera. Há estudiosos que dizem que o Senado romano havia decretado que toda escultura deveria ser entregue sem cera, ou seja, com sinceridade. Posteriormente, este vocábulo teria assumido a conotação de sem trapaça, ou seja, com verdade, com sinceridade. Então tenhamos sempre em autoestima a sinceridade. Subtópico 2, que diz integridade em todo o tempo. A integridade está totalmente ligada àquilo que já fora comentado pelo Rafael, porque enquanto que sinceridade é sem ser integridade, pulando um pouco do grego para o latim, ela quer dizer integrar, que quer dizer tornar-se um só. Alguém pensa que integridade é alguém que não falha, alguém que não erra? Não é isso, mas alguém que diante da sua falha, diante do seu erro, ele reconhece quem ele é de verdade. Deus quer que nós sejamos isso. Diga-se de passagem, quando o diabo vai até Deus falar a respeito de Jó, Deus diz a respeito de Jó: vistes o meu servo Jó, homem fiel, homem reto, homem íntegro. A integridade é o que Deus requer de nós, que chama a atenção dele. Sejamos íntegros. O subtópico 3 fala a respeito da verdade acima de tudo. Deus quer que nós tenhamos a verdade, ainda que isso nos custe, o que quer que seja, que nós sejamos pessoas
verdadeira. Em João 8,2 diz que conhecereis a verdade vos libertará. Defende que somos libertos pela verdade, a verdade nos existe, que nós andemos nela, vivamos nela e preguemos ela para todo o sempre. Mas, ainda mais doloroso é, a vida do cristão deve ser um exemplo de alguém que anda na verdade. Estendo a frase dizendo o seguinte, que anda na integridade, que anda com sinceridade. E também queremos fazer menção da Climed Saúde. Lá você tem diversos tipos de exames. E olha que interessante, você que diz que assiste o canal EBD Núcleo, você tem um desconto de 5% já. E também lá existem 2 unidades que ficam na Cidade Nova 4, WE 41, número 182. E também fica no Conjunto Pá, na Avenida Rio Negro, número 09. Procure Climed Saúde, seja abençoado. Queremos também agradecer a Pinheiros Tecnologia, que fica ali na Cidade Nova 7, próximo ao Corpo de Bombeiros. Na Pinheiros Tecnologia você encontra serviços de xerox, de impressão de boletos, segunda via de CPF, antecedentes criminais e etc. E também fazemos manutenção de computadores. É isso mesmo, se o computador deu bug, quer comprar um novo, corra para a Pinheiros Tecnologia. Não deixe de passar na Pinheiros Tecnologia e de ser abençoado. Bom, vamos concluir a nossa lição dizendo o seguinte. No primeiro tópico nós analisamos a fraude de Ananias e Safira. Que tipo de fraude foi essa? A mentira, a hipocrisia. No segundo tópico que nós também falamos, destacamos as consequências da mentira. Aí nós demos ênfase a uma consequência positiva e uma consequência negativa. No terceiro tópico, nós ressaltamos que o cristão deve viver de maneira reta e íntegra em todas as áreas de sua vida. Isso deve ser uma regra para o cristão, ser reto, ser íntegro e ser verdadeiro. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Gostaria de agradecer você que ficou até o final desse vídeo. Vocês são bem na nossa vida. Não se esqueça de curtir, de compartilhar e de comentar. Tá? Compartilhe o grupo de WhatsApp nas suas redes sociais para que mais vidas sejam alcançadas pelo poder da palavra de Deus. E não se esqueça, EBD Núcleo, priorizando a palavra.